Planejamento e estudos detalhados fazem parte do trabalho de um grande engenheiro, mas se engana quem pensa que mesmo assim erros de engenharia não acontecem, e muitos deles podem chegar a ser fatais, com consequências quase que irreversíveis, de pontos turísticos visitados por milhares de turistas por ano a obras grandiosas que demoraram anos para serem terminadas. Confira nesse vídeo histórias que provam que os engenheiros também erram. A Torre de Pisa fica localizada na Itália. É um dos pontos turísticos mais conhecidos e inusitados do mundo. A inclinação da torre chama a atenção, resultado de um erro de engenharia. Tudo começou com a construção sobre uma base instável de lama, argila e areia. Ao longo da etapa a estrutura começou a afundar, e as tentativas de corrigir os erros não adiantaram. A obra foi concluída no ano de 1350. E passou por obras de restauração em 1838. Nessa época um lençol freático foi perfurado, e a base da torre sofreu uma inundação. Os sucessivos problemas na estrutura tornam evidente que é necessária constante atenção com a construção. Em 1990, a Torre de Pisa foi fechada como medida para estabilizar a inclinação. A reabertura ao público aconteceu em 2001. A Ponte Pêncil, localizada em Washington no Estreito de Tacoma, teve as obras iniciadas em 1938, e os engenheiros perceberam na época que a estrutura oscilava transversalmente devido às correntes de vento. Tentativas para corrigir o problema foram buscadas sem resultado efetivo. Em 1940 a ponte foi aberta à passagem dos motoristas, muitos deles atraídos pela peculiaridade da construção. As oscilações, que de início eram quase uma atração turística, foram a origem da queda da Ponte Pêncil, em 1940, depois de uma oscilação de aproximadamente 10 horas, após ventos fortes na região. Desde então foram aprimorados os estudos sobre a aerodinâmica de estruturas. 10 anos depois uma nova ponte foi construída sobre os restos da ponte original. Foram apenas 73 segundos que bastaram para o ônibus espacial Challenger explodir em 1986. O acidente aconteceu durante a decolagem, levando à desintegração da nave, e infelizmente 7 tripulantes faleceram. A origem do acidente, encoberta pela NASA tempos antes, seria uma falha em folhas de borracha de vedação do combustível sólido que falharam em pleno ar. De acordo com o relatório do acidente, anos antes já havia conhecimento dos motivos que levariam a um mau funcionamento das placas de borracha, que funcionariam como um lacre de vedação, uma vez que, ao terem sido expostas a temperaturas negativas, sofreram uma deformação, que ocasionaram a tragédia, mas nenhuma medida efetiva foi tomada, pois não foram avaliados os perigos reais. Não houve acusação de culpados, e a tragédia originou estudos e discussões na área da engenharia de segurança. A cidade de Halifax, em Nova Escócia, no Canadá, enfrentou um acidente histórico em que o erro humano ficou bem evidente. Em 1917, em meio à Primeira Guerra Mundial, a região portuária de Halifax era próspera. Na manhã do dia 6 de dezembro, o navio francês Mont Blanc e o belga Imo tentaram passar ao mesmo tempo por um canal. A recusa de recuo dos dois navios e, já tarde demais, a tentativa do capitão do navio Imo em voltar para trás, levaram à colisão das duas embarcações. A explosão consequente foi tão forte que a bola de fogo que se formou foi comparada anos depois ao cogumelo, formado na explosão da bomba atômica em Hiroshima. Um tsunami foi gerado depois da explosão, navios foram arrastados, a cidade devastada e milhares de pessoas morreram. Em cidades a quase 200 quilômetros de distância foi possível ouvir a explosão. E também ficou na história a explosão da central nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, ocorrida em 1986. O acidente ocorreu depois de defeitos em um dos reatores. O projeto não estava bem estruturado e os trabalhadores não haviam sido treinados suficientemente. Os materiais radioativos espalharam-se pela atmosfera, atingindo habitantes não apenas da região, mas até de países vizinhos. Na época, a tentativa do governo soviético de encobrir o acidente resultou em um tempo maior de exposição das pessoas à radiação, agravando os efeitos nocivos. Chernobyl foi considerado um dos maiores acidentes nucleares da história. Então esse foi o vídeo, pessoal. Com estes erros e acidentes históricos, percebemos o quanto é necessário ter atenção aos detalhes de um projeto de engenharia, e é uma lição para o futuro. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo.